Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21º. Versículo 1 ao versículo 21. Nós teremos como tema do sermão de hoje, consolo para corações atribulados. Diz assim a palavra do nosso Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar, teremos um momento de oração silenciosa, de gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm passado por momentos difíceis, mas que mesmo assim têm permanecido firmes na fé, e têm sido submissos ao Senhor, enfrentado as lutas, as tribulações, com perseverança. Vamos orar e depois eu quebrarei esse silêncio orando, suplicando ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração. Ó Senhor, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Te agradecendo pela vida de muitos irmãos que têm passado por lutas, que têm enfrentado, ó Deus, dilemas, que têm passado pelo fogo das adversidades, Senhor, têm vivido dias difíceis. Nós queremos Te agradecer porque em meio a todas essas lutas,
a todos esses dilemas e dramas que enfrentamos na vida, o Senhor tem feito com que esses irmãos e irmãs continuem na caminhada, perseverando, ó Deus, crendo, sendo submissos ao Senhor, buscando a Tua presença em oração. Nossa irmã Wiliene, que foi submetida a essa cirurgia, está aqui conosco. Nós Te louvamos, Pai. Nossa irmã tem passado por diversas lutas, mas o Senhor tem estado com ela. E nós Te somos gratos porque o Senhor a tem fortalecido. Assim, ó Deus, como outros irmãos e irmãs também têm passado por problemas, têm enfrentado, ó Deus, grandes dilemas na vida, mas têm caminhado, ó Deus, têm enfrentado tudo isso debaixo dos Teus cuidados, sempre, ó Deus, perseverando. Nós Te louvamos por isso. O Senhor nos chamou para uma jornada, para uma caminhada de perseverança. Ó Deus, nós lemos também a Tua palavra, que é a instrução que recebemos diretamente do Senhor ao nosso coração. Que o Senhor possa, nessa noite, por meio da Tua santa palavra, consolar corações atribulados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Consolo para corações atribulados. Jesus, ele havia anunciado de forma não muito clara que ele iria para o Pai. Se você ler os capítulos anteriores, capítulo de número 13, Jesus já menciona que ele iria para o Pai um pouco. Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, mas daqui a pouco vocês vão me ver. Na verdade, Jesus estava aí anunciando e dizendo aos seus discípulos que ele morreria, ressuscitaria, subiria para junto do Pai, mas que ele voltaria também. E essa notícia deixou os discípulos atordoados. Eles ficaram perplexos, ficaram inquietos e ficaram assim surpresos porque eles não estavam compreendendo com clareza o que Jesus estava lhes dizendo. E aí o próprio Pedro faz uma declaração nos versículos antecedentes dizendo que jamais abandonaria Jesus, que estaria com Jesus até a morte, que se possível daria a sua própria vida pelo Senhor Jesus. E Jesus diz: você, Pedro, você me negará. O fato, irmãos, é que essa notícia dada pelo próprio Jesus, da sua ausência física por um momento, seria um momento difícil para os discípulos. O temor estava agora instalado no coração dos discípulos, por causa desse rompimento físico. E Jesus, então, agora dá uma palavra de ânimo, de conforto ao coração dos discípulos. Eu me lembrei de uma situação quando meu irmão, aos 17 anos de idade, casou. Ele se casou e meu pai disse: meu filho, você se casou, quem casa, quer casa. Procure uma casinha para você morar. E aí meu irmão estava morando lá próximo ao meu pai e eu fui fazer uma visita a ele. Nessa visita, conversando com ele, casinha muito simples, e aí ele me disse assim: eu estou temeroso, Alessandro. Saí de casa e agora, o que eu faço? Você não tem medo de sair de casa, não? Eu disse: eu não. Eu não tenho medo de sair de casa. Mentira, irmãos, meu coração também cheio de temor, de romper essa proximidade com o Pai. Nenhum de nós está muito à vontade para sair de casa muito cedo. Às vezes o temor vem no nosso coração. E depois, aos 26 anos de idade, eu me casei. E eu percebi como era difícil romper essa proximidade com o Pai. Contudo, sempre esteve certo no meu coração que sempre que eu precisasse do auxílio do meu pai, da ajuda do meu pai, eu poderia contar. Sempre diante das necessidades eu sabia que eu podia contar com o auxílio do meu pai. E essa palavra que Jesus dá aqui aos discípulos é nesse sentido: olha, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar significa agitar, promover distúrbios, tumultuar, criar uma confusão. E ela é repetida no versículo 27, com uma ênfase acrescentada pela palavra temor. E a palavra utilizada para temor significa: não seja tímido,
no sentido de se acovardar. Vocês vão enfrentar uma jornada que não é fácil, que é uma jornada dura, uma jornada difícil, mas vocês não podem se acovardar, vocês não podem retroceder, mesmo que o coração de vocês esteja marcado por todas essas lutas e por todas essas dificuldades que vocês enfrentarão na jornada, vocês precisam ter paz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Eles ficaram confusos, inseguros, agitados e propensos a abandonar. Mas Jesus tem uma palavra de consolo ao coração dos discípulos. Essa mesma palavra, ela também vem ao encontro das nossas necessidades, ela vem ao encontro de nosso coração inseguro, diante das incertezas que a vida coloca diante de nós, diante dos imprevistos que pode acontecer. Nenhum de nós tem o domínio de toda a situação que pode acontecer na nossa vida. Algumas questões da nossa vida fogem ao nosso controle, fogem ao nosso planejamento, mas o Senhor tem uma palavra de consolo a corações atribulados. Ele nos diz como o consolo dele vem ao nosso coração nessa jornada da vida. Em primeiro lugar, o consolo do Senhor vem por meio da perseverança na fé. Leiam comigo o versículo de número 1 mais uma vez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A palavra crer aparece nos versículos 10, 11 e 12. É muito interessante que o Senhor está dando ênfase a esta fé. E a fé que aparece aqui, ela aparece no sentido de continuidade, no sentido de permanência. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós precisamos, mesmo quando o nosso coração está atribulado, mesmo quando o nosso coração está inseguro, diante das incertezas que a vida coloca diante de nós, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar na jornada, nós precisamos caminhar. E é nesta caminhada de fé, nessa jornada de fé, perseverando na fé que nós devemos depositar no Senhor. Agora também no sentido de depositarmos nas mãos de Jesus a nossa confiança, porque Ele cuidará de nós ao longo de toda a trajetória da nossa vida. O consolo do Senhor vem, meus irmãos, quando nós perseveramos na fé. É uma caminhada com o Senhor Jesus. E é muito interessante que no versículo de número 7 vai aparecer a palavra conhecimento. Olha o que diz o versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que na vida dele, por meio dele, eles conheceriam a Deus. Mas é muito interessante a palavra que Jesus utiliza para conhecimento aqui, porque conhecimento utilizado pelo Senhor Jesus aqui significa saber algo a respeito dele. Conhecer no sentido de se aprofundar. Conhecer no sentido de, ou saber no sentido de um envolvimento pessoal e contínuo. O que Jesus está dizendo para os discípulos que na perseverança, na fé, eles precisavam conhecer o Senhor num relacionamento pessoal e contínuo, num aprofundamento deste conhecimento do Senhor. E é interessante que esse conhecimento aqui também significa conhecer profundamente no sentido da nossa intelectualidade. Conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. E a pergunta de Filipe a Jesus é uma pergunta especulativa. Senhor, como é que eu faço para conhecer o Pai? E Jesus diz, você está andando comigo há tanto tempo e não conhece o Pai? Meus irmãos, com o passar dos anos, nós precisamos cada vez mais conhecer a Jesus. Num relacionamento pessoal e íntimo com Ele. É assim que nós perseveramos na fé.
nesta caminhada, nessa jornada, não desistindo, mas relacionando-se intimamente com o Senhor, conhecendo quem é Jesus, conhecendo os seus atributos, conhecendo por meio da palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos informa acerca dele. O que Jesus está dizendo é que nesta caminhada, quanto mais você anda na jornada da fé, mais você deve conhecer ao Senhor. É assim que nós nos firmamos e o nosso coração vai sendo consolado nesta caminhada. Nós não precisamos de subterfúgio, nós não precisamos de nada alheio à fé, meus irmãos, para termos o nosso coração consolado. O Senhor consola o nosso coração por meio de uma fé perseverante. O Senhor Jesus diz lá no capítulo 16, vocês enfrentarão a morte. E muitos vão dizer que vão tributar culto a Deus quando matarem vocês, mas vocês devem permanecer firmes. E no capítulo 15 ele fala da videira. Ele diz, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós precisamos perseverar na fé. E é nessa jornada, nessa caminhada que o Senhor Jesus consola o nosso coração. Mas é interessante também que nessa perseverança na fé, é preciso que nós tenhamos também humildade. Por isso Jesus trata disso no capítulo 13. Se você ler o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20, Jesus está falando a respeito da humildade. É aquele episódio em que Jesus pega uma toalha e vai agora lavar os pés dos discípulos. Na última parte aí, até o verso 20, ele deu o exemplo. E ele está dizendo que nós devemos seguir o seu exemplo. Meus irmãos, a humildade, ela nos iguala. E nós precisamos, ao longo dessa jornada, nessa caminhada, nós precisamos entender que nós somos iguais. Que não existe ninguém nem melhor e nem pior do ponto de vista bíblico. Todos nós somos iguais. Em humildade, seguindo o exemplo de Cristo, o Senhor traz consolo ao nosso coração. É importante que todas essas coisas aqui estão juntas. É claro que o capítulo 13 é uma outra unidade, mas do capítulo 14 ao capítulo 16 há uma unidade aqui de pensamento, mas o Senhor Jesus está querendo deixar claro o seu exemplo para aqueles que o seguem. E nós precisamos, irmãos, da humildade, entendermos que nós somos iguais, e nessa vida de humildade o Senhor vem consolando o nosso coração. Isso acontece porque nós devemos, de fato, seguir o exemplo do Senhor. Mas além de falar da humildade, que ela é necessária nessa jornada, o Senhor Jesus também fala da importância do amor. Se você ler aí no capítulo 13, dos versículos 31 ao versículo 35, Jesus está falando a respeito do amor. Ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Como é que Deus consola corações atribulados? Por meio da comunhão. É na comunhão com os irmãos que o Senhor Jesus também consola o coração daqueles que passam por tribulação. Meus irmãos, se nós não encontrarmos amor na igreja, onde é que nós vamos encontrar? Me diz aí. Nós devemos encontrar amor aqui, entre os irmãos. E o John Frame, ele faz uma observação a respeito do amor que eu acho muito interessante. Ele diz, se nós pudéssemos acrescentar uma quarta marca à igreja verdadeira, eu diria que nós deveríamos colocar o amor como uma marca da igreja verdadeira. Ele está dizendo que é no seio da igreja que nós encontramos consolo, porque é no seio da igreja que nós devemos cultivar
amor uns pelos outros. É aqui que nós nos ajudamos, meus irmãos. E é muito interessante a palavra de Jesus aos discípulos. Ele diz aos discípulos que ele os amou e os amou até o fim. Como é que nós nos amamos? Às vezes o nosso amor uns pelos outros tem determinados limites. Eu vou até aqui, mas para nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós temos que ir até o final. É isso que Jesus está dizendo, e ele agora coloca o amor como uma forma também por meio da qual o Senhor consola corações atribulados. Tenha certeza que a hora que eu estiver passando por luta, é por vocês que eu vou clamar. Eu vou pedir o auxílio da igreja, a ajuda da igreja, as orações da igreja. Porque, meus irmãos, nós precisamos nos apoiar uns aos outros. E é assim que o Senhor Jesus consola corações atribulados. Nessa fé que persevera, onde nós cultivamos o conhecimento de Cristo, nutrimos uma vida de humildade e também uma vida amorosa diante do Senhor. Mas, segundo aspecto pelo qual Deus, o Senhor Jesus, consola corações atribulados, é por meio de guardarmos a palavra de Deus no coração. Leia comigo os versículos de número 2 e depois o versículo de número 15. Olha a promessa que Jesus faz no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que coisa interessante. Guardar a palavra de Deus no coração é uma forma de demonstrar o amor a Cristo. Essa verdade é dita nos versículos 15, nos versículos 21, versículo 23, e no versículo 24 a palavra de Deus diz que quem não ama não guarda a sua palavra. Quem não ama o Senhor Jesus não guarda a palavra de Deus. Nossa esperança, ela é alimentada pela palavra de Deus que está guardada dentro do nosso coração. No Salmo 119, no versículo 50, a palavra do Senhor nos diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Meus irmãos, haverá momentos em que nós estaremos sozinhos. Não teremos a presença dos irmãos, não teremos o auxílio da igreja, não haverá um amigo por perto, não haverá uma pessoa por perto, e aí é que nós devemos nos valer da palavra de Deus que está guardada dentro do nosso coração. Ela nos motiva, ela nos incentiva, ela traz para nós claramente o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus encontramos consolo, na palavra de Deus encontramos ânimo, na palavra de Deus encontramos motivação para a jornada da nossa vida. É por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Naqueles momentos de angústia, de dor, de tribulação, de sofrimento, você deve se recordar da palavra do Senhor. Estive conversando com a irmã recentemente, estava dando um estudo bíblico lá na congregação em Santa Maria, e a irmã falou: pastor, aqueles momentos de mais luta é os momentos que eu mais me lembro da palavra de Deus. E ela começou a recitar de cor alguns versículos, porque estava guardada no coração. E no Salmo 119, no versículo 11, a palavra do Senhor, meus irmãos, foi guardada no coração do salmista, para ele não pecar contra o Senhor. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Essa é uma demonstração de amor. O Senhor Jesus adverte Pedro, porque Pedro fez uma declaração verbal. Aquela declaração que Pedro disse: Senhor, eu te acompanharei até a cruz. O Senhor Jesus sabia que ele negaria. Pedro, você não vai cumprir isso. Só depois foi que Pedro teve condições de ser fiel ao Senhor, depois de caminhar com Jesus e entender que não, a vida cristã não é pela força das declarações verbais que nós fazemos. É pela demonstração diária, cotidiana, no dia a dia. O nosso maior desafio, meus irmãos, é passar
dia após dia, perseverando na fé, lendo a palavra e guardando a palavra de Deus no nosso coração. O nosso desafio é diário. Algumas pessoas fazem grandes declarações de amor, mas às vezes retrocede e volta atrás. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração como uma forma de demonstrarmos o nosso amor ao Senhor Jesus. A palavra de Deus é extremamente importante para que por meio dela o Senhor continue a consolar corações atribulados. Mas em terceiro lugar, o consolo do Senhor Jesus vem para corações atribulados por meio da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nenhum de nós consegue. Versículos 16 e 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, como a doutrina do Espírito Santo é importante para as nossas vidas. Alguns acham que a doutrina do Espírito Santo ela é tratada só pelos pentecostais. Isso não é verdade. Nós entendemos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo que essa verdade é fundamental na fé cristã. Nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo. Eu não os deixarei desamparados nesta caminhada. Quando a jornada se tornar difícil, quando a jornada se intensificar cada vez mais dura, cada vez mais complicada, cada vez mais difícil, lembre-se que o Espírito Santo está convosco. Ele habita em vós. Nós somos morada do Espírito Santo. E é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos orienta, é Ele que nos fortalece. Meus irmãos, sozinhos, você e eu não daremos conta de chegar até o final da nossa caminhada. Nós precisamos do Espírito Santo, da sua ação poderosa, consoladora. Nós precisamos do seu auxílio, precisamos do seu amparo, precisamos da sua orientação. E veja como é muito interessante que o Espírito Santo, ele é mencionado aí do capítulo 14 até o capítulo de número 16, há várias menções a respeito da ação poderosa do Espírito Santo. No verso 26, o Espírito Santo é aquele que nos ensina. No versículo 13 do capítulo 16, ele é aquele que nos guia. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele nos instruirá na caminhada, Ele clareará a nossa jornada, trará iluminação à nossa mente, nos ensinando tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus, da palavra de Deus, para continuarmos nossa jornada, mas Ele também nos guiará, Ele não permitirá que nós nos afastaremos do caminho que o próprio Senhor Jesus traçou para nós. Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso amparo, é o Espírito Santo que nos ajuda ao longo de toda a nossa caminhada. É interessante que nós trabalhamos no último ponto, dos 5 pontos do calvinismo, a perseverança dos santos. Entendemos que esta obra de perseverar, ela foi iniciada por Deus e ela também só será concluída por causa de Deus, agindo do início ao fim. É Ele quem nos segura, é o Espírito Santo que aguça a nossa consciência, é o Espírito Santo que sensibiliza o nosso coração, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é Ele que nos instrui nessa caminhada, é Ele quem vai dizer e quem vai nos fortalecer nessa caminhada, mantendo firme os nossos passos no caminho do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos perseverar até o fim.
nós precisamos dele. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso amparo nessa jornada e nessa caminhada. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, nós aprendemos que nós precisamos de uma perspectiva bíblica para que o nosso coração seja confortado. Isso aqui é muito interessante e muito importante. Você não precisa de coisas que fogem da palavra de Deus. Para ter o seu coração confortado, você não precisa colocar um copo de água em cima da televisão. Você não precisa buscar a oração daquele irmão ou daquela irmã que se julga mais espiritual, que vai trazer uma revelação extra-bíblica para a sua vida. Não, nós precisamos de uma perspectiva bíblica para lidar com a dor, para lidar com o sofrimento, para lidar com as perdas. Nós precisamos perseverar na fé, entendendo que o Senhor Jesus nos chamou para isso. Eu quero ver você perseverar quando nada acontecer, quando você não tiver nenhum sinal mirabolante. Quando você orar e você não vê os montes serem abalados, não vê nenhum sinal no céu, mas você continuar crendo na suficiência das Escrituras Sagradas. Esse é um desafio para nós. Por isso que nós precisamos de uma perspectiva bíblica. Meus irmãos, Deus não mima ninguém. A SAF mima, né? E é muito bom os mimos da SAF. Mas Deus não mima ninguém, não. Eu vou te fazer isso aqui para você continuar. Não. Ele está com você. Nas lutas, nos temporais, quando a tempestade for mais intensa, quando o vendaval for mais forte, quando as angústias às vezes quiserem assaltar a sua confiança no Senhor, Ele promete estar com você. Ele estará com você. O Espírito Santo de Deus há de confortar o seu coração mediante as dores da vida. O Senhor jamais te deixará sozinho ou sozinha nesta jornada. Mas você precisa perseverar na fé. Você precisa entender que a perspectiva bíblica, ela nos ajuda ao longo desta caminhada. É confiar no Senhor, é depositar nele a nossa confiança, na certeza de que o Espírito Santo do Senhor nos capacitará até o último dia. Essa é a perspectiva bíblica para o consolo que o Senhor Jesus traz a corações atribulados. Está doendo? Está difícil? Creia. O Senhor há de consolar o seu coração. Amém? Amém, irmãos?